E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos começar a falar a respeito do lixo, resíduos sólidos urbanos, principalmente os domiciliares. Com a participação ali especial de Melka, em cima da vitrola tomando um banho, né, compondo o nosso belo cenário. Bom, a gente veio desde o início do canal falando sobretudo a respeito de consumo. Então, nada mais natural do que agora a gente passar a falar a respeito de lixo, uma vez que o nosso modelo de sociedade tem na relação consumo e descarte a mola propulsora da economia. E aí a gente começa pelo conceito de lixo. Afinal de contas, o que é o lixo? O lixo é o resíduo oriundo das atividades humanas, aquilo que entrou em desuso, não tem mais utilidade. E é um fenômeno puramente humano. Na natureza, né, fora a participação do homem, que faz parte da natureza, mas está desconectado, nesse modelo ocidental contemporâneo, na natureza não se produz lixo. Como diz a célebre frase de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Aquilo que poderia ser entendido como resíduo, como lixo, para a natureza é apenas mais um componente tão importante quanto todos os outros. Ele está perfeitamente integrado nesse processo cíclico da natureza. A gente que criou esse sistema linear, onde a gente consome daqui e descarta acolá. Beleza? E aí, dando sequência, a gente tem as classificações, né? O lixo pode estar nos 3 estados, pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. E a gente tem a classificação do lixo orgânico, que a gente eventualmente fala por aqui, que é o papel, resto de alimento, madeira, semente, folhas, isso tudo que é bem da natureza, né, bem fácil de decompor. A gente tem o lixo inorgânico, que pode ou não ser reciclado, tá? O vidro, o plástico, o metal, nem todos eles são passíveis de serem reciclados, mas a gente vai falar disso de uma maneira mais aprofundada num outro momento. A gente tem o lixo tóxico, que são as tintas, as pilhas, as baterias que têm componentes tóxicos, tá? Na sua composição, substâncias tóxicas. E a gente tem o lixo altamente tóxico, que é o lixo hospitalar, com material infecto-contagioso, e o lixo nuclear, que aí nem se fala, né? Que apresenta um perigo enorme para a nossa saúde e para o meio ambiente. E a gente vai voltar a fazer aquela visitinha, né, costumeira, a história, para compreender como a gente chegou nesse panorama caótico do lixo, né? desse drama do lixo que toma conta do mundo todo atualmente. Lá naquele nosso marco histórico, né, antes daquele nosso marco histórico da Revolução Industrial, as pessoas, a população que era bem menor, ela basicamente produzia o lixo orgânico e ela dava conta disso enterrando no quintal, que é um processo muito semelhante ao que a gente faz hoje em dia nos aterros sanitários, ou que a gente faz, né, em menor escala, mesmo nas nossas casas hoje em dia, quando a gente faz a compostagem. E aí a população dava conta de uma maneira bem razoável do seu lixo ali, que era um lixo simples, né? E aí veio o advento da Revolução Industrial, toda aquela tecnologia, aquela sofisticação da produção, a complexificação dos materiais, né, dos bens que eram produzidos, e uma série de outras coisas que vieram no bojo da Revolução, né? O aumento da população, uma produção muito maior, né? Um aumento da produção, as pessoas comprando, porque afinal de contas tinha mais facilidade, havia mais facilidade em se produzir em maior quantidade, então havia mais possibilidade de haver um valor mais acessível. Os produtos se tornaram mais acessíveis, as pessoas começaram a consumir em maior quantidade, e elas consumindo um produto que agora era mais complexo, tinha uma composição mais complexa, naturalmente o lixo oriundo desse produto era de igual complexidade. Para incrementar esse processo, teve aquele fato especial, né, daquele princípio que foi adotado com tanto fervor pela indústria em todo o mundo, que é o da obsolescência planejada, que a gente sempre fala aqui, que é aquele princípio de tornar os bens de consumo, os produtos obsoletos, ou seja, eles ficam mais frágeis, eles ficam defasados mais rápido, eles quebram muito mais rápido, né? Eles se tornam desinteressantes com o auxílio luxuoso da indústria da publicidade, propaganda, né? Para nos convencer a descartar, e nesse processo a gente vai descartando e naturalmente comprando novo, nesse ritmo incessante, né? E aí continuamos ao longo da história, sempre aumentando a velocidade nesse processo de consumir e descartar, até que tivemos outros marcos, como foi o da Segunda Guerra Mundial, onde a indústria, né, ganhou um outro vulto também, principalmente em decorrência
do incremento da indústria americana, né? E as transnacionais se espalharam ao redor do mundo, foram ocupar diversos territórios ao redor do mundo, promovendo esse novo modelo de vida tão tentador, né? As transnacionais se instalando nos territórios e aí sugando os recursos naturais desses territórios, né? A água, os minérios, as florestas, sugando tudo que tinha pela frente, passando nesse moedor de natureza, que são as indústrias, né? E transformando tudo aquilo em bens, né? Industriais, em bens de consumo de todas as ordens, e a gente consumindo isso maravilhado, encantado, cheios de novos desejos, né, que foram incutidos em nós por essa indústria, né, que se instalou junto com sua publicidade, etc. Então, gente, a gente foi, na mesma medida, aumentando o problema do lixo. O ritmo que esse problema foi crescendo foi enorme. E hoje a gente tem um problemão, né, ao redor do mundo todo. Naturalmente que a gente tem as grandes cidades, as grandes capitais, o problema do lixo, ele é muito maior, assim, a quantidade do lixo é muito maior, né, porque as grandes capitais em geral são mais ricas, têm maior condição de promover um afastamento da população, né, do lixo. Mas a gente pode ter cidades que produzem muito menos lixo e tem um problema muito mais sério com o lixo, né, com o tratamento de lixo. Mas enfim, as grandes capitais elas produzem algo em torno de milhares de toneladas de lixo ao dia. Então, gente, eu não consigo nem conceber. Um elefante ele pesa de 4 a 6 toneladas. Né? Eu nunca vi um elefante, mas assim, eu consigo dimensionar melhor algo como um elefante. Eu não sou muito boa para sacar coisa de número, assim, em termos de número eu não raciocino muito bem, sabe? Então eu prefiro pensar no elefante. E para quem é mais ou menos como eu, limitado nesse aspecto, pensa quantos elefantes em termos de volume cabem em milhares de toneladas, uma vez que um elefante tem de 4 a 6 toneladas. E o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele disse que no início dessa década, em 2010, o mundo inteiro estava produzindo ao ano algo em torno de 1,3 bilhão de toneladas de lixo. E a estimativa é que em 2025 nós estejamos produzindo 2,2 bilhões de toneladas de lixo ao ano. Eu não consigo nem dimensionar o que é isso. Eu fico realmente chocada e eu fico assim, sempre muito impressionada como o planeta, como a natureza consegue nos prover com dignidade. Nós, assim, que aqui estamos, né, estamos ainda conseguindo conversar, falar sobre isso, raciocinar, né, teorizar e buscar alternativas, porque tem gente que já não consegue nem alcançar, suprir, né, as suas necessidades mais básicas, né, já estão sofrendo os impactos muito mais violentos desse processo de todas as perdas de recursos, de toda a degradação em decorrência da forma que a gente vem tratando, que a gente vem lidando com a nossa vida e com a nossa sobrevivência. E aí, galera, eu queria só fazer esse apanhado geral hoje. Para encerrar, eu queria sugerir que vocês assistissem um vídeo, uma animação do Steve Cutts, que é um ilustrador contemporâneo fantástico. Ele produz umas animações. Vocês já devem ter recebido alguma coisa dele no Zap ou em alguma rede social. Ele fala sempre dos problemas, né, contemporâneos, socioambientais. E ele tem um videozinho que eu só encontrei no Instagram de um cara chamado alguma coisa Menezes Oficial, Júlio Menezes Oficial. Tá com o nome Sociedade de Consumo. Ele faz um belo resumo disso que a gente conversou hoje, dessa relação entre consumo e descarte. E ele é muito resumido, é muito preciso e ele manda o recado super bem. Então, recomendo que vocês assistam como assistam todas as animações do Steve Cutts. Elas são curtinhas e elas fazem, assim, belos resumos a respeito de tudo isso que a gente está vivendo. Recomendo muito, tá bom? Então, em breve a gente se reencontra para falar um pouco mais a respeito desse assunto. Beijo grande e até breve.